aí, como é que será que foi o meu consórcio doutoral lá no CLAV que eu contei pra vocês que eu ia? Eu sou a Amália e no episódio de hoje de Diário de uma Doutoranda eu vou contar tudo como é que foi o meu consórcio doutoral. Olá, acadêmicos, tudo bem? Hoje eu vim aqui contar um pouquinho como foi o meu consórcio doutoral lá no CLAV. Eu até vou deixar aqui algumas fotos para vocês verem como é que foi lá. Eu tava toda uniformizada, bonitinha lá para apresentar, toda chiquezinha para apresentar. E foi bem legal porque os dois professores que leram meu trabalho deram boas contribuições. O primeiro professor, ele falou bastante sobre as possibilidades de contribuição teórica que o meu trabalho tem. Eu estava muito focada nas contribuições práticas, empíricas do meu trabalho, mas ele reforçou essa ideia de que meu trabalho sim tem muitas contribuições para a teoria, ele pode sim ajudar as pesquisas na área que eu estudo, que é o comportamento do consumidor e a jornada do consumidor, e que eu deveria enfatizar isso mais, deixar isso mais claro no trabalho. E ele deu algumas ideias de como eu poderia coletar os dados para o terceiro artigo, inclusive fazendo um comparativo entre duas instituições de ensino e não apenas uma, como eu tinha proposto. Já a outra professora deu bastante contribuição com relação ao formato da tese ser em 3 artigos, que isso é algo que está todo mundo tentando entender de que forma que isso ocorre, porque a maioria das instituições aqui no Brasil não tem esse costume, a gente tem o costume de fazer a tese em formato monográfico, quer dizer, aquela tese maior. E alguns programas de pós-graduação atualmente estão, então, adotando esse formato que é bastante usado na Europa e nos Estados Unidos, que é a tese em 3 artigos. Porém, na hora de importar, algumas coisas acabam não funcionando aqui no Brasil, porque a gente tem uma estrutura, um contexto bastante diferente do que o doutorado na Europa e nos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de conversar sobre o meu projeto com uma professora da Universidade de Rhode Island, nos Estados Unidos, e ela estava comentando que na maioria das universidades nos Estados Unidos, e eu já sabia que isso ocorria na Europa, em alguns países, os doutorandos são contratados pela universidade para serem professores da graduação, professores auxiliares. Então, os professores mais sêniores, né, que têm mais experiência, eles pensam o conteúdo da disciplina, e os doutorandos que são contratados como professores da universidade, eles têm ali uma dedicação de 20 horas para poder, geralmente é 20 horas, para poder auxiliar nas disciplinas, atender os alunos, montar as aulas, corrigir as provas, e paralelamente eles também trabalham em vários projetos, e desses diferentes projetos eles acabam escolhendo 2, 3 publicações que já foram publicadas em journals de impacto para compor a sua tese. E aí são 3 artigos diferentes, com problemas diferentes dentro de uma temática mais parecida. Algumas instituições pedem que seja dentro da mesma temática, outras instituições nem isso exige, assim, pode ser de 3 temas diferentes. Porque o principal objetivo do doutorado é você ser uma pessoa, um pesquisador que publica. Esse é o objetivo do doutorado. Então, se o doutorando termina o doutorado sem publicações, é um problema, ele não conseguiu se formar como alguém que vai publicar. Discussões à parte de produtividade acadêmica, eu preciso pensar sobre isso porque isso influencia diretamente na forma como eu vou estruturar a minha tese. Então é algo que eu tenho pensado bastante. Se você está passando por essa mesma angústia no doutorado, ou já passou, a minha tese foi em 3 artigos, não, a minha tese foi uma monografia, mas eu queria ter feito em 3 artigos, ou não, eu fiz em 3 artigos, queria ter feito monografia que seria mais fácil, deixa os comentários aqui para mim, vamos conversar sobre isso, porque eu realmente estou interessada em saber como ocorre nos outros programas de pós-graduação e se sou só eu que tenho essa dificuldade agora no doutorado. Então foi bem legal esse feedback dos professores, primeiro porque eu pude também ver de que forma eu apresento, de que forma eu argumento sobre alguns pontos do meu trabalho, eu consegui também ver que momentos, em que pontos no meu trabalho eu preciso melhorar porque não está bem explicado. O congresso como um todo foi muito legal, eu tive a oportunidade de ver a palestra de um professor que é da Nova Zelândia, falando sobre as tecnologias no varejo e quanto tem mudado o cenário atual.
Então eu fiquei pensando o quanto é legal a gente participar de congressos, porque a gente consegue ver o que outros pesquisadores estão fazendo no Brasil e no mundo, e a gente acaba se atualizando mais. Às vezes a gente fica em casa, horas bunda cadeira, como a gente diz, né? E acaba não se informando do que as pessoas estão pesquisando. Então isso é legal também, porque além da gente compartilhar das mesmas angústias, muitas vezes, a gente também acaba descobrindo que outras pessoas estão estudando e de que forma elas estão estudando. Então, nesse sentido, a participação no CLAV foi bastante produtiva para mim, porque, enfim, eu tive a oportunidade de conhecer outros professores de outros programas, outras pesquisas e até, de alguma forma, contribuir com as pesquisas deles, porque quando eles apresentavam o trabalho, a gente se pode ajudar, a gente sempre ajuda para que o trabalho melhore e que todo mundo produza artigos com bastante relevância. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir então sobre essa minha experiência. Por favor, deixe os comentários aqui, vamos conversar sobre isso um pouquinho, sobre como é a tese em artigos ou a tese em monografia, e a gente se encontra no próximo vídeo. Até!